Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, com a rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. É uma alegria, é um prazer poder ter a sua audiência mais uma vez aqui no programa da nossa convenção. No bate-papo de hoje, eu converso com o pastor Elias Rangel Torralbo. Ele é o diretor executivo da faculdade da nossa igreja, a FAESP, e é também pastor setorial da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Mogi das Cruzes, região metropolitana aqui de São Paulo. Quero, mais uma vez, cumprimentar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o diretor-geral dessa programação, também o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil e é o coordenador do Confradesp em Revista. Saudando os nossos pastores, presidente e vice-presidente, eu estendo essa saudação a todos os demais diretores da nossa convenção e também aos diretores da nossa igreja sede em São Paulo. Quero agradecer você, pastor, evangelista, ministros da Confradesp, membros do Ministério do Belém, ouvintes da rádio ADFM 88.7, que todas as terças, às 9 da manhã, está aqui conosco participando do Confradesp em Revista. É uma alegria ter a sua audiência, ter a sua participação. Durante o programa, você pode nos acompanhar pelo YouTube, da Confradesp, Confradesp Oficial, e também nos ouvir pela FM 88.7. Então, se você quiser mandar uma pergunta, mandar um áudio, um depoimento, a sua participação será exibida no programa seguinte e vai ser uma alegria para nós poder contar com a sua colaboração. O convidado de hoje é o pastor Elias Torralbo. Além de exercer o ministério pastoral na direção da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Mogi das Cruzes, setor 41 da nossa igreja, ele é mestre em teologia, pós-graduado em gestão escolar, licenciado em pedagogia e está doutorando em teologia pela PUC. Portanto, é um mestre aí na área da educação, além de ser o diretor executivo da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, a instituição de ensino da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Pastor Elias, a paz do Senhor, muito bom dia. É uma alegria ter o senhor aqui no podcast da nossa convenção, o Confradesp em Revista. A alegria minha, é um prazer enorme estarmos juntos, pastor Tiago Bertolino, que é um amigo aí já de anos, inclusive antes de virmos trabalhar com os irmãos aqui em São Paulo. Então, para mim é uma grande alegria. Aproveito para cumprimentar a todos que nos acompanham, que acompanham aqui o Confradesp em Revista, este podcast que tem alcançado inúmeras pessoas. E, evidentemente, cumprimentando também os nossos pastores, nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, e a toda a diretoria da Confradesp e a todos que nos acompanham. Uma alegria enorme estarmos juntos nessa oportunidade. Pastor, a alegria é nossa. O podcast ele é ouvido pela ADFM 88.7. Quero aproveitar e mandar um abraço para você que está nos ouvindo aí da sua casa, do seu trabalho, do seu veículo. É muito bom poder contar com a sua audiência na rádio FM 88.7. E também pode ser assistido pelo canal da Confradesp no YouTube, ao vivo agora, enquanto está sendo exibido, e depois também continua à disposição para os nossos irmãos. Pastor Elias nasceu na cidade de Jacareí no ano de 1981. Jovem, 43 anos. Novo, jovem. Novinho. E é casado com a irmã Joselma Torralbo e pai da Sofia e da Radassa. É isso? É isso mesmo. Quantos anos de casado, pastor? Eu completei agora no último dia 15 de março, 17 anos de casado. Nós casamos no ano de 2008, como eu disse, no dia 15 de março. Portanto, completamos aí 17 anos de casados. A Sofia está com 12 anos. Já está no creio, né? Já é adolescente. Já. Agora, nesse mês próximo de abril, completará, querendo Deus, seus 13 anos de idade. Que benção. E a Radassa está com 10 anos de idade. Daqui a pouco também já está no creio também. Muito bem. Pastor Elias é filho de Vitor Torralbo e Aparecida Maria Rangel Torralbo. Exatamente. Seus pais são crentes, pastor? São crentes. O senhor nasceu num berço cristão? Graças a Deus. Meu único irmão que não nasceu quando meus pais já eram evangélicos foi o meu irmão mais velho, né, o Samuel. Mas quando ele completou 1 ano, meus pais se converteram. Portanto,
a partir do meu irmão Lucas, depois eu e finalmente a Débora, todos nós nascemos em um lar cristão. Então, Mas todos nós fomos criados na igreja. O irmão Vitor, então, com a irmã Aparecida, tem 4 filhos. 4 filhos. Muito bem. O seu pai é obreiro, pastor? Ele é evangelista. Dirigiu várias congregações, atuou por um tempo no ministério de evangelista, muito usado na área de libertação, como costumam dizer. Hoje conta com seus 80 anos. 80 anos. Bem disposto, graças a Deus. Minha mãe com 70 anos. Hoje servem a Deus, mas ele é um obreiro, um evangelista. E qual a região que eles moram, pastor? Continua em Jacareí. Continua em Jacareí. Então a formação da família, a criação da família foi toda em Jacareí. Eu vivi em Jacareí até os meus... Faltando ali 3 meses para eu completar 27 anos. Muito bem. Pastor Elias, para quem não o conhece, antes, né, de estar no Belém, o senhor estava residindo no Rio de Janeiro. Exato. Porque casou-se com uma carioca, podemos dizer? Sul-fluminense. Sul-fluminense. Né? Que ela é do interior. A irmã Joselma é do interior do Rio de Janeiro, né? E filha de pastor presidente, né? Exato. Muitos anos presidiu igreja no Rio de Janeiro. Mas antes de residir no Rio de Janeiro, o senhor congregava então no Ministério do Belém, em Jacareí? Sempre em Jacareí. Muito bem. Até os meus 26, como eu falei, 26 para 27 anos de idade. Foi quando o meu, então, sogro, meu falecido sogro, me convidou para ir para o Rio de Janeiro para ajudá-lo na condução da igreja. Ele pastoreou a igreja em Paraíba do Sul. Muitos anos, né, pastor? 42 anos. 42 anos como presidente. Como presidente. Ele encabeçou ali o processo de... A igreja em Paraíba do Sul, ela era congregação de Petrópolis. O presidente, na época, era o pastor Luiz Cesário. Sogro do pastor Abiezer. Exatamente. Pai da irmã Elisama, um abraço aí, pastor. Abiezer e querida irmã Elisama, um casal muito especial. Inclusive, eles são muito, muito amigos da família, né, da Joselma. Tem uma relação muito, muito próxima. E o pastor Abiezer, ou o pastor Luiz Cesário, era o presidente, e o pastor Joel, na ocasião, encabeçou ali o processo de emancipação da igreja, tornou-se o presidente e deixou de ser quando, em 2016, ele foi recolhido, o Senhor o recolheu, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 9 anos ali em Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Muito bem. Uma história bonita, né, pastor? 43 anos na mesma igreja. Exatamente. E uma pena, assim, que o senhor o levou... Não jovem, né, mas estava ainda... Na 72 anos, né? Novo, em condições plenas, assim, mas foi acometido de um câncer e... em um mês, assim, depois da descoberta, ele veio a falecer. Um homem extraordinário. Eu costumo dizer que ele me ajudou em todo o aspecto pastoral, né? Um homem muito correto, honesto, muito sincero, rígido, né? Ele era bem conservador, mas ele era muito honesto, muito sincero e muito transparente com a igreja em todos os aspectos, né? Principalmente no que diz respeito à administração da igreja. Então, eu aprendi muito com ele nos 9 anos que com ele eu trabalhei. Então, eu sempre tive que equilibrar a minha vida como pregador, e com ele eu aprendi ali mais o aspecto da igreja local, pastoral, ajudar a igreja, enfim. Então, pastor, tem uma importância muito grande. Quando o senhor foi para o Rio de Janeiro, o senhor já tinha alguma consagração ministerial ou as suas consagrações se deram lá no Rio? Não. Eu já era evangelista. Já era evangelista. Isso, já era evangelista, e a minha credencial foi trocada no Rio de Janeiro. E a sua consagração evangelista foi pela Confradesp? Não. Na verdade, o que acontece? Eu fui criado na Madureira de Jacareí. Ah, ok. E
toda a minha jornada foi ali em Madureira e eu migrei para a CGADB nessa minha ida para o Rio de Janeiro. Ah, muito bem. Então, na verdade, a minha formação, ela se deu na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Jacareí, ali em Madureira, e eu migrei para a missão quando eu fui para o Rio de Janeiro. E eu fui consagrado a evangelista com 21 anos de idade. Muito novo. Hoje, no então ministério que eu frequentava, hoje é mais comum. Mas naquela época, não. Era. Naquela época é como é o Belém, hoje ainda, né? E eu me lembro que, na verdade, a minha consagração evangelista foi, inclusive, um apelo de pastores presidentes de outros campos, né? Porque eu já exercia o meu ministério e eles foram solicitando ao então pastor Manuel, que é um veterano. O crescimento do ministério do senhor foi pedindo, digamos assim, a credencial, né? Isso, foi. E aí o que aconteceu? O pastor que me formou, o pastor Manuel José da Costa, que é hoje jubilado, tem 92 anos de idade, é um veterano, um homem extraordinário. Ele tinha essa intenção, mas ele sabia da resistência. Pela idade. Pela idade, por eu ser solteiro. Sim. Filho ali da igreja e tal. Poxa, eu estou falando aqui com um pastor solteiro, então agora eu vou ficar mais à vontade. É verdade. Né? Então, mas naquela época, imagina, isso tem 22 anos. Não era comum, era algo fora 22 anos é muito. Cogitação. 22 anos é a sua idade hoje. Brincadeira. Exatamente. Não é verdade. Então, era uma outra configuração. Sim. Então, para ele não era... A gente estávamos inseridos numa outra Assembleia de Deus, né? Era uma outra cultura. Total. E para ele era muito difícil. Sim. Tanto pela idade dele, quanto para apresentar um obreiro tão jovem como o senhor, né? Eu era um garoto, então, a idade dele implicava por ser uma pastora idônea. Agora, eu estou lembrando de uma coisa, algo que contribuiu bastante, é porque nessa ocasião, nessa época, na verdade, eu conheci o saudoso pastor Luiz Antônio. O pastor Luiz Antônio é aquele extraordinário pregador que morreu no voo da TAM. Sim, do Rio Grande do Sul. Isso. Com ele eu trabalhei durante 5 anos. Eu deixei de trabalhar com ele porque ele morreu. Quando o Senhor o recolheu naquele trágico voo da TAM, em 2007, ali a minha relação com ele era muito forte. Então ele era, na época, talvez se não mas um dos principais pregadores da nação. É verdade, estava em ascensão. E o respeito por ele ser ele era um presidente de igreja, lá em Voti, no Rio Grande do Sul, secretário da convenção do Estado, tinha o prestígio do nosso presidente, o pastor José Wellington. É verdade. Então, e ele pregava muito na igreja em Jacareí. Então, por essa minha relação com ele, e a igreja em Jacareí vendo essa relação também, pelo peso que ele tinha, isso também fez com que a igreja também me olhasse de outra forma. Isso contribuiu com o pastor para me consagrar também, deu mais força, né? Talvez as pessoas que nos acompanham não tenham noção por que a gente fala com essa preocupação, porque realmente não era uma coisa tão... Comum. Se hoje não é comum... Hoje não é comum. É verdade. Você tem, mas não é comum. Não é comum. O senhor mesmo lida com isso. Você é pastor? Sou. Solteiro? Então, você dirige igreja? Não. E é pastor? E é pastor? Então, imagina. Se isso já é uma coisa... Hoje, né? Quase assim, intragável, imagine naquela época, Sim. Né? Então, foi para basicamente isso aí. E aí houve um apelo de outros pastores. Por exemplo, quando foi para eu ser consagrado, meu pai dirigiu uma congregação. O pastor Manuel me ligou. Meu pai já tinha saído para ir para o culto da congregação que ele dirigia. Ele me ligou e falou: Elias, vamos... não tinha celular. Sim. Ligou para o telefone de casa e falou: Elias, vamos fazer uma surpresa para o seu pai? Vamos. Se arruma aí que eu vou passar e vou te pegar. Eu sempre fui muito amigo dos meus pastores, né? Muito. E aí ele
passou, me buscou em casa e fomos. No caminho, ele falou assim, eu era diácono, outro agravante. Eu fui consagrado para isto. Que também hoje se aceita mais, mas também na época tinha todo aquele... Mas não é tão comum também. É mais fácil ir de cooperador a presbítero do que de diácono a ministro. Isso, exatamente. Para ministro, continua aí meio que... É uma estrutura muito interessante, né? Até uma coisa para se pesquisar e escrever um artigo sobre. Né? Agora, e aí no caminho, porque a consagração ao presbitério lá, na igreja, ocorria em novembro. E a consagração a ministro era geralmente em outubro. Isso era em julho, mais ou menos. No caminho ele falou, Elias, eu preciso que você separe as suas documentações, porque eu vou te indicar para o ministério. Eu falei, tá bom. Eu posso entregar, então, a documentação até início de novembro e tal. Ele, não. Você tem que ter essa documentação até setembro, porque vai ser em outubro. Eu olhei e falei, mas como assim? Aí foi quando ele me falou, não, vou te levar para a convenção. Ele falou, só que você não conta isso para ninguém, nem para o seu pai. Vai ser surpresa, tem que ser surpresa para todo mundo, para eu não ter resistência. Então, me levou, ele só comunicou à igreja quando eu já tinha sido consagrado. Então, justamente por causa dessa configuração. Não tem barreira, né? Mas foi basicamente isso aí. Aí a pastor já foi na Confraderge, no Rio de Janeiro, com o pastor Timóteo, por indicação do pastor Joel, meu saudoso sogro. Muito bem. Pastor, o senhor é pregador do Evangelho, está com 43 anos, e iniciou esse ministério da pregação aos 9 anos, é isso, mais ou menos? Exatamente. E como o senhor descobriu essa veia aí? Você sabe que está em alta um debate exatamente agora, nesse período. Inclusive, eu estou para me posicionar sobre isso. O senhor sabe que eu não sou de ficar me posicionando em redes sociais. Se alguém quiser saber a minha opinião sobre determinado assunto, ouça as minhas mensagens, leia os meus livros, porque é ali que eu me posiciono sobre pontos considerados polêmicos. Eu não... Difícil... Ora, eu tenho muita dificuldade de expor assim publicamente, é a minha personalidade. Mas eu estou percebendo que está havendo aí uma crescente de discussão em torno do tema, a questão de pregador mirim, se isto é saudável, se isso não é saudável, se isso é bíblico, se não é bíblico, se isso é bom, se isso é ruim. Está em alta mesmo. Temos por umas questões aí. Sim, e tal. Sim. É que o mundo mudou demais. Né? Tem um livro do Dado Schneider, que é um livro, eu diria, para ficar claro, secular, um livrinho pequenininho, que diz assim, o título dele, O Mundo Mudou, Reticência, bem na minha vez. Interessante. E realmente mudou. E mudou em tudo. Então, hoje você falar de pregador mirim dá uma conotação. E aí, quais são geralmente as preocupações de hoje? A conotação do mercado, da exploração infantil. Antigamente, eu estou na igreja desde muito novo, quando se via na congregação uma criança pregando, aquilo era tido como orgulho, né? É disso que é isso aí. Nós tínhamos orgulho de pregar, de dar uma saudação, de ver uma criança do nosso conjunto falando no culto. Isso. Hoje virou até chacota, motivo de chacota. Né? Mas é porque há uma configuração social disso. Né? E há motivos para se duvidar do ministério infantil. Há motivos. Infelizmente, para algumas pessoas, em alguns lugares, virou um método de vida, né? É um negócio. Ganha-pão. E tem pais que a gente sabe que jogam os filhos nesse mundo para ter uma forma de viver. Então a gente não pode negar que há motivos de preocupação. Exatamente. Então tem que se abrir um debate, mas um debate honesto, sincero, separar as coisas. Mercado é mercado, então a gente pode avaliar isso aqui. Agora, por exemplo, nós estamos falando aqui em um programa de convenção,
da nossa querida Confradesp. E eu vou tocar num ponto aqui delicado. Por exemplo, a questão de filho de pastor. Sim. Não pode ser pastor porque é filho de pastor. Não, espera aí. Não faz sentido. Só é pastor porque é filho. Não, também não é assim. A gente tem que avaliar as coisas como elas são. Exatamente. O fato de ser filho não quer dizer que a pessoa tenha que ser. Agora, o fato de ser também não pode. Não é um impeditivo, né? Poxa vida. O natural seria que fosse, né? Eu também acho. E qual é o problema? Agora, você não pode ir para os dois extremos. Sim. Nós vivemos dias difíceis no Brasil de extremismo. Eu acho que o que falta hoje para a nossa sociedade é o equilíbrio, né? É o ponto de centro. Nós temos em todos os aspectos, em todos os assuntos, sempre dois grupos. O grupo que é 100% favorável e o grupo que é 100% contrário. E aí você já entra num debate, numa reflexão, com 50% de reprovação. Exatamente. Você já entra apanhando. Você já entra apanhando. Já entra perdendo. Por isso que eu falo, eu procuro falar menos. E falar no lugar certo. Exatamente. Para quem está disposto a ouvir, né, pastor? Porque na internet nem sempre estão dispostos a ouvir. É o que Jesus fazia. Por exemplo, aquele texto que os discípulos perguntam, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus responde de uma forma que é intrigante. Ele fala assim, para que ouvindo não escutem e enxergando não vejam. Como assim? Complicou mais ainda. Né? Mas por que ele está dizendo isso? Porque quando ele falava por parábolas, ele estava selecionando o público. Ele estava dizendo o seguinte, só vai querer ouvir o significado dessa parábola quem depois desse ajuntamento enorme ficar comigo. Porque primeiro ele contava a história. A maioria ia embora. A parábola, podemos dizer que era um filtro, né, pastor? Era um filtro, exato. Essa é a expressão. Né? Aí terminava a história, a maioria ia embora. Os que ficavam, ele explicava o sentido. Então, hoje está difícil de você falar, porque você fala, já vem ali como é que chama? Os haters. Os haters. Poxa, é muito ruim. Então, quer saber a opinião? Tá lá, tá escrito, vai lá. Pastor, eu acho que uma coisa que complica ainda mais, principalmente para aqueles que são mais leigos, para os mais simples, é essa pluralidade de igrejas, de doutrinas, de interpretações bíblicas que antes as pessoas não tinham acesso. Não. Porque antes a orientação era do púlpito da sua congregação. Mas hoje o camarada ouve o pastor na congregação e daqui a pouco ele vai para o celular comparar o que o pastor está falando. Então, isso é um outro fenômeno. São dois fenômenos aí. O primeiro e um oriunda do outro. Um é o pós-moderno, que é a pluralização. Sim. E desse movimento, desse processo cultural, advém o outro, que é o quê? Que é o pós-denominacionalismo. Você entrava, por exemplo, e eu agradeço a Deus porque a Assembleia de Deus do Belém, ela mantém a sua identidade. Mas a maioria das igrejas, hoje, a pessoa entra numa igreja, ela não sabe onde ela está. Antigamente, se entrava numa denominação, ela dizia, eu estou na denominação tal, porque ela tinha uma identidade. Uma hoje, linha doutrinária, né? Na própria denominação... Se varia, né? Se varia. Porque é a característica desse tempo, né? Então, é um debate muito interessante. Mas a questão levantada de quando eu comecei com 9 anos. E quando uma criança começava a pregar nessa época, como o senhor falou, era um orgulho para a igreja. Era. Na minha época, eu me lembro que foi fruto de um avivamento que ocorreu. Eu fui batizado com o Espírito Santo no domingo de manhã, com 9 anos. No outro domingo, eu estava pregando pela primeira vez. Pastor, e a gente vai até além da pregação. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar nos departamentos da igreja com 10 anos de idade. Então, com 12 anos, eu assumi a primeira liderança de um conjunto de adolescentes. Então, naquele tempo, o povo se dirigia a nós, a mim, ó o pastorzinho, esse aí vai ser o pastor. Isso. Ó, esse aí vai ser o obreiro. Hoje não tem mais isso. Não, eu lembro de uma nomenclatura que tinha obreiro mirim. Obreiro mirim. Então, só que alguém pode perguntar, nesse debate atual,
é bem atual mesmo, dessa semana Sim, passada sim, para agora. tá em alta, Está né? em alta. Você abre a internet, Nesse debate, a pergunta é, pode? Bom, se não pode, então eu sou um erro. Exatamente. Mas um erro que deu certo. Então, Aí como você explica? Então não pode. Então você não pode entrar por esse caminho. Então, por isso que eu estou, de fato, pensando em me posicionar. Seria interessante, porque o senhor é alguém que começou criança. Isso. Por exemplo, o meu primeiro mestrado eu fiz no Andrew Jumper. Andrew Jumper é um braço da Mackenzie de teologia reformada, calvinista, né? E eu falo isso de peito aberto, porque não alterou em nada a minha crença, muito pelo contrário. Inclusive, o meu livro atual, o mais recente pela CPAD, Avivamento, Contribuições de Jonathan Edwards ao Pentecostalismo Brasileiro, ele é a minha dissertação desse meu mestrado. E é um livro que saiu pela CPAD. Então, é a prova de que o meu texto reflete que a minha convicção não mudou em nada a partir do meu estudo ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando chegou o debate sobre o falar em línguas, porque eles não acreditam, eu era o único pentecostal na sala. Né? E aí eles questionando. A verdadeira cova dos leões. Isso, né? e zombando, rindo, né? Brincando ali, respeitosamente, mas brincando. E eu disse para eles assim, eu falei, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês podem trazer a exegese que vocês quiserem. Agora, como é que você tira a experiência vivida por uma criança de 9 anos de idade? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Então, como é que tira isso? Não tira. Não tem teologia que tire isso. Porque as pessoas às vezes criticam a teologia, mas ela tem um limite dela, e esse é o limite dela. Como é que você explica uma criança de 7 anos? Ah, está imitando. Imitando quem? Como, né? Não. E eu fui batizado num culto de criança numa casa. Então, Só tinham crianças. E como é que você explica? E as tias. Então, como é que explica isso? Então, nós somos frutos dessa ação de Deus numa fase de criança. Então, você não pode, por causa de exageros, de intenções espúrias de alguns, anular a possibilidade de Deus fazer. Exatamente. De levantar criança. Qual é o problema? É lógico que os pais têm um papel aí fundamental. Meus pais nunca foram comigo quando eu ia pregar como criança. Quem ia comigo? O então líder das crianças da igreja. Ele que me levava. Eu preguei 3 vezes aos 9 anos de idade. Quando eu não quis pregar mais, meus pais olharam para mim e disseram, beleza, é vida que segue. Exatamente. Não impôs que o senhor fosse um pregador a partir dali, né? Não, porque agora aqui... você não para mais. Não para, porque aqui nós estamos vendo como uma forma... Não! Então são os dois lados. Você não pode, por causa disso, anular aquilo. Mas também você não pode, por causa disso aqui... seguir esse modelo. Validar o outro, né? Então você busca um caminho de centro, equilibra, equaliza as coisas, orienta a criança, coloca a criança próxima de um pastor maduro para ter ali contato, deixa a criança brincar. Acompanhamento, né? É lógico. Não anule o ser criança, mas também não deixe não impeça que ela se desenvolva naquilo, né? Muito pelo contrário. Pastor, eu acho que essa pressão, esses debates, essas coisas, tem impedido até que outros se desenvolvam. Tem criado uma inibição em outros que talvez tenham chamado, mas têm uma dúvida e não expressa aquele chamado, aquele desejo, com medo talvez da reprovação. Isso, e por causa dos excessos. Sim. Porque aí um pai olha e fala assim, não quero isso pro meu filho. E aí... O que eu quero para meu filho? Eu quero que meu filho estude. Ok, isso é verdade, eu acho bom. Mas será que Deus não precisa de outros no ministério, né? Então, isso é muito sério. E a continuidade, né? Quando O Jesus senhor trabalha com adolescentes. Sim. A ênfase que se dá hoje ao mercado de trabalho. Agora, onde é que estão adolescentes? Que quer ser um obreiro, um diácono, um pastor, um pregador. Você pega, por exemplo, o exemplo de moças. Antigamente, as moças queriam casar com quem? Pastor. Ser dirigente de seguração. Nunca mais eu ouvi isso. Então, eu quero ser uma dirigente de seguração.
Então, nós temos que ter cuidado com isso. E alguém é culpado disso, né, pastor? Então, eu acho que é complicado, mas um dos fatores são os escândalos. Eu acredito. Só que aí falta também, às vezes, uma palavra de ponderação. Não, os escândalos sempre existiram. É que hoje a gente tem a mídia, né, pastor? Esse, então. Na mão, hoje todo mundo tem informação outro na mão. fenômeno. Então, Você está nos acompanhando pela DFM 88.7. Eu converso com o pastor Elias Torralbo, pregador, diretor da Faculdade Evangélica de São Paulo e pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Mogi das Cruzes. Se você quiser, você pode participar através do nosso WhatsApp, também comentando aqui no canal da Confradesp no YouTube, porque você está nos ouvindo pela rádio e também tendo a oportunidade de nos assistir pelo canal da Confradesp no YouTube. Pastor Elias, mas como o senhor percebeu que tinha essa chamada para a pregação tão jovem, tão novo? Então, hoje eu consigo entender, né? Hoje, um pouco. O meu primeiro livro pela CPAD é sobre isto, né? Vocação, descobrindo o seu chamado. Eu estou até estou desenvolvendo um projeto de uma sequência, né, de livros nessa área. Então, hoje... Que é muito bom. Hoje eu consigo ter um pouco de entendimento do que é que aconteceu naquele período. Mas naquela época eu não tinha essa noção de explicar o que era aquilo. O que eu sei dizer nessa época, quando eu tinha 9 anos de idade, é que eu fui batizado com o Espírito Santo num domingo de manhã e tinha um culto de crianças numa congregação. Eu tenho até a foto. Eu pregando, bem novinho mesmo. Legal. Uma congregação bem pequena, e tinha que ser mesmo. E ali eu estava, passou a semana, o líder das crianças chegou e falou, tem o culto das crianças e você vai pregar. Foi uma oportunidade. Agora é lógico, eu estou me lembrando aqui, na época, não é da sua época, né? Mas, não sei se você pegou a época do 3 em 1, não, já vi que não. O 3 em 1 era um som. Peguei. O CCE. Eu peguei assim, ele já estava saindo. Obsoleto, já era uma peça de museu, mas... Isso, O 3 em 1 era o quê? Era toca-disco, AM/FM... E toca-fita, né? E o sofisticado era aquele que tinha 2 toca-fita, que você podia gravar de um para o outro. E tinha um recurso que você plugava um microfone no som. E você conseguia gravar a fita com você falando. Sim. Então, eu com 6, 7 anos... Eu participei de alguns cultos de criança que gravavam a gente falando assim. Então... Mas eu era criança, viu, pastor? Não, deveria ser bebê. Isso aí. Ou pré-nascido, né? Isso. Nem recém-nascido. Né? E o que eu fazia? Eu pegava... Eu fui várias vezes corrigido pelo meu pai por causa disso, porque eu pegava a fita dele e gravava eu pregando. Com 6, 7 anos de idade. Apagava as mensagens dele, o conteúdo dele, para fazer o seu. Exatamente. Então eu pregava, gritava, receba, tal, aquele negócio todo. E eu dizia para os meus irmãos, olha eu pregando. Um dia eu vou ser pregador, vou vender fita e vou andar de avião. Olha só. Então, 6, 7 anos. Então, hoje eu tenho um pouco de entendimento do que pode ter acontecido. O que era aquilo? É o que eu chamo de vocação. Porque vocação, no latim, é vocare, que é uma voz interna. Né? Você tem a vocação e o chamado, não são as mesmas coisas. Uma coisa é vocação, outra coisa é chamado. Nas duas expressões, você... O senhor vai me dar trabalho hoje, viu? Porque não. Eu tenho aqui eu vou 8 parar perguntas, de falar. mas não, eu já estou com mais 8 aqui formuladas. Vocação e chamado. Qual a diferença? Nos dois tem a presença de uma voz. Só que a questão é a dimensão da voz. Na vocação, a voz ela é interna. E no chamado, a voz ela é externa. Então, você primeiro é vocacionado e depois você é convocado. Então, a vocação é o que os puritanos chamavam de chamado interno, que é a comunicação do dom. Essa relação é a relação de Deus com a pessoa. E o chamado, eles chamavam de externo, que é o quê? Que é quando Deus, pela igreja,
Materializa. Com a aprovação do ministério, materializa aquilo. É quando o pastor, vamos ser mais diretos, quando o pastor lá na congregação indica, você vai ser consagrado diácono. E ele indica porque a igreja já entendeu isso também. Então a igreja também tem que reconhecer, pastor. Sim. Faz parte do processo. Claro, você pega, por exemplo, Atos capítulo 13. Quem é que separa Barnabé e Saulo? É a igreja, na igreja. Quando pega aquele texto de Paulo a Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Você tem aqui o dom de Deus em ti, vocação. Pastor, podemos abrir aí um ponto de interrogação e um alerta para o pastor pensar melhor, de repente, quando vai querer indicar um obreiro que talvez seja reprovado pela igreja? Pela igreja. Isso sim, é um fator preponderante que ele deveria considerar? Por exemplo, Porque acontece. Você vai num restaurante no qual você não quer ser servido por quem trabalha lá? Não. Então, o obreiro, ele é servido pela igreja ou serve a igreja? Serve. Como é que eu vou trabalhar para uma igreja que não quer ser servida por mim? Interessante, hein? Interessante. Porque em alguns lugares a consagração é meio desenfreada, né? Então acho que é um ponto a se pensar, hein? Claro. É um Eu sei as implicações do que eu falo aqui. Por isso que eu falo. Eu evito... Mas é importante falar porque nós estamos num programa convencional, podemos dizer assim. Então tem que ter os pastores cuidado. ouvem. Porque a igreja é quem tem que aprovar. O ministério valida. O ministério reconhece, Reconhece assim, né, o que a igreja já está sinalizando. Muito bom. A igreja precisa. Então, o que eu entendo? Que Deus ministrou isso no meu coração e eu fui inclinado a isto. Então tá lá. E aí é o papel dos pais, o papel da igreja, de nutrir aquilo. Então é isso que aconteceu. Eu não tenho como explicar. Eu não tive uma visão. Aquilo ali brotou. E é a única coisa que eu fiz. Não foi um culto programado para o senhor pregar, era uma atividade das crianças normal, foi qualquer orgânico. outra criança poderia falar. Hoje o termo é orgânico. Orgânico. Foi uma coisa assim. Com 7 anos de idade eu tive a minha primeira experiência com Deus, numa congregação simples, num bairro simples. Meus pais estavam viajando, eu na casa de um obreiro, me levou no culto, Deus me chacoalhou. Pastor, mas vamos aqui ser realistas. É tão bom essa experiência pessoal, né? É o que eu falo para as minhas filhas, falo para os adolescentes. Eu sou alguém que trabalho com teologia diuturnamente, mas nada é mais duradouro na vida de alguém do que essa experiência. Eu estava conversando ontem, pastor, com os líderes de adolescentes lá do Itaim, que é diferente você estar na igreja porque alguém te trouxe, porque você é filho, porque você tem um amiguinho, porque você gosta de estar no meio daquele grupo, do que você estar na igreja porque você foi realmente chamado, o Espírito Santo de Deus te trouxe e colocou você ali, né? Você tem a certeza que você está ali colocado por Deus. Então, é isso. E isso ninguém tira. Quem é que vai tirar isso? O adolescente, jovem, ele pode sair por um tempo da igreja, mas está lá, está marcado. Então foi isso que ocorreu comigo, né? Eu tive a experiência, fui batizado com o Espírito Santo, o líder falou, você vai pregar, e eu fui pregar. Aí preguei 3 vezes, da primeira vez que preguei 55 minutos, ele teve que me mandar parar. Foi até interessante, ele mandou parar. Eu falei, Elias, está na hora de parar. Aí eu falei, me mandaram parar, amém. E sentei. Mas 9 anos. Corte rápido, né? Tramontina. Acabou, porque não tinha aquele traquejo de fazer uma conclusão para não expor quem mandou você parar e tal. Uma criança. Depois, preguei mais 2 vezes, não consegui pregar mais que 5 minutos. Parei de pregar. Aí voltei com quase 15 anos de idade, a partir de uma experiência também. E aí, dos 15 anos em diante, o senhor passou a viver integralmente do ministério. Isso. Esse retorno também é por meio de uma experiência. Eu, com 13 anos, eu comecei a estudar música. Prestei um concurso aqui em São Paulo, na Escola Municipal de Música, que na época era na Vergueiro, ali perto daquele centro cultural. Sim. E passei, comecei a estudar aqui.
Eu vinha toda quarta-feira para São Paulo, com 14 anos de idade, estudava. Aí consegui passar para tocar na Orquestra Filarmônica Infanto Juvenil de São Paulo. Comecei a tocar. Num dos ensaios, Deus falou comigo. Um sábado à tarde. Nós estávamos preparando para uma viagem para Berlim. E Deus falou comigo, levante e vá embora e nunca mais volte. É mesmo? Por 3 vezes, a maestrina, o nome dela era Gretchen. E ela era uma americana. E eu 14, 15 anos. Ali eu já tinha uns 15 anos. Mas o senhor teve convicção que era o Espírito Santo? Ah, sim. 3 era vezes. Deus falando com o senhor? Eu peguei, guardei meu instrumento, olhei para minha colega que tocava trombone baixo, inclusive, que não é muito comum. Ela era casada com um trombonista chamado Todd, um americano. Eu olhei para ela e falei assim, ó, tô indo embora. Falei, como assim, Elias? Eu, 15 anos, novinho. Como assim? Não vou embora. Mas que tá... Não, vou embora. Aí levantei, pedi licença para a maestrina. Falei, segunda-feira eu escrevo para vocês. Levantei, fui embora, nunca mais voltei. Nunca mais tocou? Não. Aí postei meu instrumento. Falou, eu vou por aqui. Aí, dos 15 anos em diante, eu vivi só para o ministério. Muito bom. Pastor, o senhor tem viajado por vários países. Trabalhando, né? Sim, sim. Porque tem gente que diz, mas então você nunca trabalhou? Não. Como não? Precisava, né? Vem andar comigo um dia, você vai ver se a gente não trabalha. Eu tenho um pensamento a respeito dos pregadores itinerantes. A gente pode considerar que o senhor foi itinerante por muito tempo, correto? 24 anos. Dos sérios, porque tem um grupo que não é sério. Infelizmente é os dois extremos. Em todo lugar, mas assim, né? Não é fácil. Eu fico tentando... Eu particularmente não dou conta. Não daria conta. Mas por quê? Porque não é meu chamado. A gente tem que saber para onde a gente foi chamado, né? Você sabe que eu brinco com o pastor Eduardo Lopes, né, o pastor da igreja em Três Lagoas, nosso grande amigo. Um abraço, pastor Eduardo. Uma Paola sempre assiste. Está me devendo vir aqui também, viu? Finalmente eu consegui trazer o pastor Elias. Eu brinco, a gente brinca, né? Ele fala, eu falo. Itinerante que anda correto e tal, ele vai dar certo em qualquer lugar. Porque é o seguinte, é uma escola. Porque não é uma tarefa fácil. Né? Eu poderia enumerar aqui muitas dificuldades. Distância, viagem, mas eu diria que isso aí são dificuldades semelhantes a qualquer outro serviço. O cansaço, isso aí todo mundo Sim, passa. todo mundo passa. Eu diria que o maior desafio de um itinerante é ele não se perder. É verdade. E é aí que eu agradeço a Deus pela vida do pastor Luiz Antônio. Porque na bifurcação da minha vida ministerial, eu o conheci. E ele moldou em mim o conceito de ministério. E o itinerante, ele é o mais propenso a se esquecer do verdadeiro sentido de ministério. Eu vou dizer por quê. Porque o itinerante, ele lida com o sucesso, e não é a fama, o sucesso o tempo todo. Porque, por exemplo, itinerante geralmente prega em que tipo de trabalho? Congresso. Congresso tem que dar certo o tempo todo. Então a mensagem do itinerante tem que dar certo. Verdade. As pessoas Ele não tem a possibilidade de errar, né? Errar. As pessoas têm que gostar. Aí ele recebe oferta. Aí ele fica num bom hotel. Ele anda de avião. Os irmãos cuidam dele como se ele fosse um príncipe. E ainda diz assim para ele, ó, desculpa alguma falha. É verdade. Ele come o melhor. Só que essa não é a realidade da vida. Não é. A realidade da vida é outra. Principalmente a realidade do dia a dia da igreja. Quando uma pessoa só lida com coisas positivas, a tendência dela se perder é muito grande. É verdade. Por isso que, a meu ver, todo itinerante deveria prestar um serviço na igreja local. Porque enquanto a itinerância puxa a pessoa para cima, a igreja, ela puxa a pessoa para baixo. Porque é na igreja que você encontra a realidade da vida. Porque no congresso você vem, fala 1 hora e vai embora, né, pastor? A situação fica para o pastor resolver, né? Fica. E é ali que você tem que administrar um sepultamento.
É ali que você tem que administrar. Eu estou falando aqui e estou lembrando do que está acontecendo em Mogi agora. Uma irmã que faleceu ontem, literalmente. Um pastor que está com câncer, literalmente. E o itinerante, se ele não tomar cuidado, ele... E amanhã alguém casando, né? E ele não tem acesso a essa realidade. E isso é como, por exemplo, a geração atual, que está sendo treinada só para consumir o que é bom. Os algoritmos das redes sociais é isso. Exatamente. Só entrega o que a pessoa gosta. Exatamente. Por isso nós temos uma resto. geração que não sabe sofrer. Não sabe. Por isso que nós temos uma geração que não sabe amar. Porque não existe amor sem sofrimento. É verdade. Como é que eu vou amar uma mulher a vida toda? Eu passo dificuldades com ela? Não. É igual rios. Eu pego e suspendo. Tchau para você. Eu vou ficar com alguém que me... Por isso nós temos relacionamentos hoje volúveis. Porque a sociedade está sendo treinada só para se sentir bem. Só que a vida... Não é assim, né? Não. Não é essa a realidade. Então, a gente tem essa dificuldade na itinerância, né? Por isso que muitos se perdem. Então, eu diria que a itinerância, para mim, foi uma bênção. Eu construí... Eu, de vez em quando, falo com o nosso pastor, né? O pastor Elton, eu falo, pastor, o senhor me conheceu pregador. Eu sou pregador. É isso. Esse é meu DNA. Itinerante. Hoje que eu estou aqui tendo... Ora, o pastor Tiago, o senhor sabe, a gente se encontrava em outros trabalhos. Eu Outros olhava o pastor estados, Zé né? Wellington de longe, meu irmão. O meu sonho era cumprimentar o pastor Zé Wellington. Pastor Wellington Júnior. Era meu sonho. E o pastor Zé Wellington sempre estava na Confraderge, né? Então eu sempre, olhava, né? eu falava, gente, o dia que eu cumprimentei o pastor Zé Wellington pela primeira vez, o pastor Wellington Júnior, aquilo para mim, e hoje ter o privilégio de pelo menos tentar contribuir com a liderança deles, porque esse é o nosso trabalho, fortalecer a liderança dos nossos pastores. Então é um privilégio, mas eu sou isso aí que o senhor falou. Eu, durante 24 anos, eu viajei ao Brasil, não vou dizer que o mundo... Tem gente que viaja 2 países e diz que viajou o mundo todo, né? Não, alguns poucos países, mas o Brasil praticamente todo, Mas durante 24 anos. Voltando à minha pergunta, qual a diferença que o senhor vê da igreja do exterior para a nossa? Mas aí eu peço que o senhor responda de forma sintetizada, porque tem outro assunto aqui que eu quero explorar mais. Eu diria o seguinte, se pensarmos a igreja feita de brasileiros no exterior, a diferença é que esse pessoal que está no exterior, a prioridade deles definitivamente não é a igreja, porque eles não foram para lá para isso. Sim, foram ao trabalho por outros motivos. Então, né? a igreja ela vem ali em segundo, terceiro lugar. Então, esse é o maior desafio de um pastor no exterior. Mobilizar esses irmãos a atuarem na igreja como prioridade. Então, o materialismo também é uma dificuldade. Mas Sim. tem muita coisa boa da nossa igreja acontecendo no exterior. Pode ter certeza disso. Pastor, e lendo a sua biografia, a sua história, eu vi que por um período o senhor viveu uma atividade missionária, né? Conta pra gente como foi Na isso. verdade, a minha vivência missionária foi captando recursos para projetos na África, novamente. Mas enviado por quem? Não. Mandado por quem? Na verdade, eu fui algumas vezes, passei algum tempo em Cabo Verde, porque eu cuidava do sustento do missionário de lá. E era sob a liderança desse trabalho, da liderança do falecido pastor Luiz Antônio. Então ele tinha uma associação, uma agência missionária chamada VEM, Visão Evangelística Mundial, e num período que a igreja do Rio Grande do Sul sofreu ali uma tentativa de um problema de divisão, ele precisou de pessoas para fortalecer o projeto de missões do Estado, e ele me convidou. Na época eu tinha 21 anos de idade. E ele me entregou Cabo Verde e falou, você vai viajar ao Brasil, porque aí o que ele fazia? Porque ele tinha uma agenda muito cheia, muito cheia.
E aí era tão cheio que enchia a dele e a minha. Então eu, com 21 anos de idade, comecei a viajar ao Brasil por causa da agenda. Representando ele. E para quê? Para levantar recursos para a África. Esse projeto missionário. Então eu mantive esse projeto missionário por uns 4 anos. Então eu ia lá dentro das minhas limitações, mas eu dava treinamento para obreiros, ficava ali alguns dias e mantinha ali a ajuda mensal para esses missionários em Cabo Verde, na África. Muito bem. Pastor, o senhor viveu por muito tempo o ministério exclusivamente da palavra e hoje acumula o ministério da palavra com o ministério pastoral, que é cuidando de uma igreja. Uhum. Qual é a diferença desses dois extremos aí da vida ministerial? O que o senhor considera relevante de um lado, relevante do outro, negativo de um lado, negativo de um outro? Faz um paralelo para nós desses dois extremos aí que envolvem muita gente. O que eu diria é o seguinte, eu não faço distinção, eu não faço aqui em nenhum momento eu falo, aqui eu estou agindo como pregador e aqui eu estou agindo como pastor. Não, o que eu procuro fazer é o seguinte, é lógico, pastor Tiago, porque a pregação, há pessoas que não concordam com isso e até me criticam quando eu falo isso. A pregação, ela não é um recurso exclusivamente espiritual. A pregação é uma arte, né? Por exemplo, essa semana tem lá o congresso de vocês no Itaim, Isso. que eu já estou sabendo. Isso. O senhor está colocando uma criança de 9 anos para pregar no sábado à noite lá? Não. Não vai colocar. Por que não? Porque o senhor não valoriza o trabalho de uma criança? Não é por isso. Não é. É porque ele não tem estrutura para um evento desse. Quando o senhor vai convidar, o senhor convida um pregador que tenha o quê? Condições para pregar num evento desse. Ora, ele dorme sem ter condições e acorda com ela? Não. Como é que ele adquire isso? Pregando. Então isso não é espiritual. Isso não. Né? Exatamente. Isso é o quê? Isso é espiritual ou é arte? Arte. Mas não é pecado. Sim. A arte é de Deus. É uma composição, né? É uma composição. E tem o aspecto espiritual, que é o poder da palavra, que é a ação do Espírito. Que é o que dá luz, dá brilho. Lógico, a arte. Porque se tiver só a arte, é um circo. Não funciona. Não Exatamente. funciona. A pessoa vai num circo. Aí entra a dependência do Espírito Santo para... Isso, porque ele é que produz o arte. resultado. Sim. Só que uma pessoa escuta um pregador 1 hora, não é só pelo espiritual. Sim. Também é pela capacidade do pregador. Capacidade, sabedoria, inteligência, didática, né? Didática. E didática é o quê? Espiritual ou é técnica? É técnica. Então, pronto. Só que isso não é desmerecer a ação do Espírito. Não, o Espírito se apropria disso para agir. Se não tivesse a técnica, a arte, não precisaria o preparo, né, pastor? Isso. Vamos lá abrir a Bíblia e deixar o Espírito Santo fazer. Por que eu estou trazendo isso? Porque toda essa bagagem de 25, 26, 27 anos eu pregando, eu trago para o púlpito da igreja onde eu represento o pastor Zé Wellington e o pastor Wellington Júnior, que são os pastores da igreja. Então, semanalmente, eu dou ensino na igreja. Ué, quem é que está dando esse ensino? É alguém que viveu a vida inteira pregando. É o pastor, mas é um pregador. E é o pregador. Eles se difundem ali. Claro, porque aí eu sei dos dramas da igreja. Eu converso, eu dou atendimento o dia todo na igreja, eu conheço, eu sei as demandas, o Espírito de Deus me fala sobre o que eu tenho que falar. Agora nós estamos lá estudando a carta de Tiago. Eu estou tratando pontos assim exclusivos a partir da carta de Tiago. Quem é que está falando isso? Ora, é o pregador que prega há 27 anos. Mas é quem? É o pastor que está representando os pastores da igreja lá, que é o pastor Zé Wellington e o pastor Wellington Júnior. Então quem é que está ali? Os dois. Pastor, mas existe uma teoria de que nem todo pastor, que para ser pastor não precisa ser pregador. Concorda? É algo que se discute muito. Para ser pastor, como nem todo pregador dá certo como pastor. Vamos lá. Assim, pensa comigo o seguinte.
nós teríamos que definir o que é pregar. Já começa por aí. Geralmente, quando se faz essa comparação, eu entendo que é no Que termo tipo de pregador? No tempo, então, eu entendo que quando assim, mas nem todo pastor precisa ser pregador. Que não precisa ser que pregador. Em que sentido? O que eu penso? Aquele pregador avivalista, Mas não precisa que mesmo. faz barulho, que agita a congregação. Não, até porque não tem igreja que aguenta um pastor desse. Todo dia, né? Você sabe o que acontece? Às vezes eu levo alguém da igreja comigo para um evento que eu vou pregar. A pessoa pergunta assim, por que o senhor não prega assim lá? Eu falei, vocês não vão aguentar. Quem é que aguenta comer lasanha todo dia? Né? É. Por exemplo, a igreja do Belém ouve o nosso pastor há quantos anos? 45 anos. Irmão! E você vai dizer que o pastor Zé Wellington não é um pregador? Não é um ensinador? Ele é. O problema é que existe uma rotulação. Pregador é isso aqui. Não. É as etiquetas, né? Então essas coisas têm que ser desconstruídas. Para mim, todo pastor tem que ser pregador. Agora, não esse pregador dentro desse imaginário. Não um itinerante. Claro. E quando se diz itinerante, todo mundo já pensa no pregador de festa. O senhor concorda? Exatamente. Não, mas ele é pregador de festa. Mas você vai dizer para mim que o pastor não tem que alimentar o rebanho? Eu acho que o desafio do pastor da congregação é até maior do que o do pregador itinerante. Porque o pastor tem que ter mensagem todo dia. Todo dia. O dia que não tiver um obreiro preparado lá, o pastor tem que estar preparado. Tem que estar preparado o tempo todo. Então, assim como nem todo pastor tem que ser esse pregador desse rótulo, nem todo pregador é pastor. Mas nós temos casos de pregadores que eram itinerantes, que vieram ser pastor de igreja e não deram certo. A que o senhor atribui isso? Olha, o que acontece? Tá apertando sem abraçar, né? Não, mas não tem problema. Assim, é bom isso aí. Agora, assim, pode ser por uma questão de não ter vocação pastoral. Sim, pode. Que é um fator preponderante, né? Mas pode. Mas não necessariamente. Pode ser um outro fator. Que naquela ocasião, a pessoa ela não tinha a maturidade o suficiente para entender o seguinte, eu não posso ser o itinerante na igreja. Ele não soube conciliar, por exemplo, eu vou pregar num outro estado. Qual é o tratamento que me dão? O senhor vai receber um pregador lá no Itaim. O senhor trata esse pregador como o senhor trata os obreiros da igreja? Não. Não é que o senhor não respeita os obreiros da igreja. Sim. É que o senhor está com alguém que é de fora. Ô, meu amado, tudo bem, tudo bem. Está satisfeito? O senhor não fala assim com o cooperador que está na porta todo dia. Mas não é porque o senhor não respeita. É porque ele é da convivência. E às vezes um erro de um itinerante que vai pastorear e não dá certo é porque ele quer ser tratado todos os dias pelo mesmo povo como ele é tratado fora. Ele quer ser tratado como convidado quando ele é o dono da casa, né? É um dos fatores. As minhas filhas não me tratam em casa como ela trata o irmão que ela vê uma vez no ano. E o pai é um pregador, né? Então poderiam tratar, claro, né? Mas se não, fosse mas viver no automático, pai, né? Então é o dia a dia. Então o pastor ele tem que entender. E o itinerante, a mente dele é formatada para isso. Então pode ser isso. Pode ser falta de vocação pastoral, pode ser imaturidade, pode ser excesso de mensagens de congresso aplicada em um culto. Pode. E na experiência que o senhor tem, então, nem sempre a mensagem do congresso serve para a igreja, correto? Para o dia a dia da igreja. Não, mano, quase nunca serve. Quase nunca. Para o dia a dia, não. Não adianta. E assim, ó, a gente tem que ter essa conversa, né? Não dá para a pessoa adaptar isso todos os dias ali na igreja. Não, a igreja não vai comportar isso. Um domingo ou outro, uma ceia ou outra, o senhor até consegue, né, trazer alguma Tudo coisa bem, de um congresso, né? Mas não é todo dia. Mas não é todo dia. Mas é isso comer não lasanha significa... todo dia, né? Aí alguém dizer assim, então a mensagem é mais simples? Não. A abordagem é outra, né? A abordagem é outra. O tom de voz é outro. né? O tom de voz é outro.
A expectativa é outra. Porque, por exemplo, e eu acho que esse é um ponto também, que às vezes o itinerante que vai dirigir igreja, isso que eu estava tentando lembrar, lembrei aqui, ele pode incorrer no erro da expectativa. Porque quando você pega ali Efésios capítulo 4, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, o pastor, ele olha os bancos cheios e o evangelista olha os bancos vazios. O evangelista, ele chega na igreja e fala, a igreja está vazia. A igreja cabe 500 pessoas e tem 300. O evangelista olha e diz assim, está faltando muita gente. O pastor olha e diz assim, fulano está aqui, que bom. Ciclano, que bom que ele veio. Fazia tempo que ele não vinha, hoje ele veio. Então o evangelista, ele conta quem não está. O pastor, ele leva em conta quem está. E esse é um drama do itinerante. Eu, de vez em quando, me pego assim. Eu me pego querendo que o resultado ele seja ali. Porque o evangelista é assim, o pregador é assim. Ele tem 1, 2 dias no congresso para fazer chover. Então ele lida com isso é uma conversa boa. Sim, sim. Ele lida com a questão do resultado imediato o tempo todo. O pastor não. O pastor, ele tá, é um trabalho contínuo, né? Contínuo. O resultado ele vai vir lá na frente, né? Gradativo. Ora, ele vai perder. O batismo, ele prepara o candidato do batismo 3 meses antes, né? E vem ali, ó. Ali. Pra daqui a 3 meses ele tem um candidato. Aí tem lá, igual acontece, né? 28 candidatos. Na semana, 3 se apresentam e dizem assim, eu vou esperar um pouco mais. Cai para 23. Entendeu? Então a gente tem, e o itinerante não. O itinerante sai contando quantas almas se renderam. Quantos foram batizados por Santo? O itinerante fala assim, 89 pessoas aceitaram Jesus. O pastor no outro dia pergunta assim, 12. Quantos desses aí permaneceram? Ou quantos aceitaram mesmo? 12. O itinerante não liga de volta para perguntar, permaneceram? Não, ele continua contando como se esse povo já está no céu. É verdade. Pastor, uma dica, uma orientação que o senhor daria para quem dirige uma congregação, uma igreja, tem que pregar toda semana na congregação, porque a pessoa tem a sua vida secular, trabalha, uma vida exaustiva, os casos da igreja para tratar, mas ele tem que ter mensagem para a igreja. Os dirigentes de congregações, eles são guerreiros. Olha, a gente tem que honrar essas pessoas. Né? Eu tenho conversado bastante com os dirigentes de congregações lá em Mogi, né, sobre isto. Então, o que eu faço? Agora mesmo, na reunião de dirigentes, eu pedi para eles, olha, tragam para mim aqui quais são os assuntos mais necessários a serem abordados nos cultos de ensino. E aí eles trouxeram agora um tema. Então, eu pedi a autorização ao pastor José Wellington. Há um tempo atrás eu liguei para ele, perguntei, ele não, eu acho que é um bom trabalho. Aí eu elaboro o material, reúno eles. Prepara eles. E eles vão replicar na congregação. Então, mas tem lugar que não tem esse suporte. E aí como o Breno faz? Como ele se calça para poder ter uma estrutura para atender o trabalho? Vamos trabalhar a ideia da realidade, assim, em geral. Olha, uma forma interessante de você fazer isso que favorece tanto o dirigente e que é uma bênção para a igreja, eu já vou te contar rapidinho uma experiência, é você pregar em sequência. Então você pega ali... Digamos que eu chamo isso de um estudo sistemático. Sistemático. Como o pastor tem feito aqui no Belém, Evangelho de Atos, Evangelho de Lucas. Isso. Então, o senhor diz que esse processo, essa forma, é uma boa forma. Sim. Por quê? Primeiro que você tem um roteiro. Então você diz, por 2, 3 meses, eu já sei o que eu tenho que falar, eu já sei onde eu estou e já sei para onde eu estou indo. Então você tem um roteiro. Bom, você já tem um planejamento. Você sabe que toda semana você precisa ter algo dentro daquilo ali. Então você já sabe onde pesquisar.
já sabe o que pesquisar. Já evita o desgaste, O né? desgaste, Você já tem um poxa, caminho o a que ser Deus está percorrido, querendo, né? o que Deus está querendo. Porque às vezes a gente está assim, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu quero falar o que está nas Escrituras. Já está falado. É uma diferença do pastor da igreja para o pregador itinerante, né? Exatamente. Eu estou por isso. Então, Não tá precisa ali. ter essa preocupação, o que Deus quer falar hoje, né? Porque a obrigação do pastor é preparar a igreja com a Com Bíblia, a né? Bíblia. E Deus já falou na Bíblia. Sim, já está lá, né? Está lá. É só você explicar a Bíblia. Por exemplo, nós encerramos lá em Mogi uma série de estudos na Carta aos Colossenses. Tem uma parte da Carta aos Colossenses que trata sobre guardar o sábado, guardar a lua nova, e Paulo combatendo isso. No dia que era para falar sobre isso, no dia, quando eu vou apresentar os visitantes, está lá uma família da Adventista. Eita. Eu olhei para rapaz, como é que pode? E Tantos dias para essa vem família vir, justamente né? ali. Aí, como é que eu comecei? Dizendo o seguinte, estamos em uma série de estudos e o que vai ser tratado aqui hoje é a ordem da vez. Não é porque a família está aqui. Então Porque você poderia se perder protege. a família, né? Isso, você se protege. Então, quando você prega em forma sequencial, você se protege como pastor também, no sentido de alguém pensar que você está mandando indireta para alguém. Não, isso aqui é parte do processo daquilo que a gente já propôs Tá seguindo a Bíblia, né? antecipadamente. E além disso, o senhor atrai o auditório, os ouvintes da igreja, porque a pessoa fica com sede de continuar e ver o que vem depois da onde parou, né? Porque não Claro, termina. Agora é claro, pastor Tiago, que nós estamos falando de estratégias do dia a dia. Agora, todo obreiro devem ser pessoas, todos os obreiros devem ser pessoas dadas ao estudo. Sim. Eu não estou dizendo que ele tem a obrigação de se tornar um mestre em teologia, ir para uma universidade fazer um doutorado. Isso é específico. Né? Isso é específico. Agora, o básico, o mínimo, o aprofundamento das escrituras, tem a escola bíblica aqui todo ano, participar, tem o curso da FAESP, mas eu já tenho o básico, faça o médio. Você tem oportunidades para você Se aprimorar, né? Claro, isso aí é fundamental. Porque não adianta nada você ter ali esse recurso da mensagem sequencial se você não amplia o seu conhecimento também desse lado aqui. É um conjunto de coisas, né? Ninguém vai além do preparo que tem. Ninguém. As pessoas às vezes perdem tempo buscando oportunidades. O senhor mesmo deve conhecer pessoas que gastam o dia inteiro batendo na porta por oportunidade. Na porta do pastor, na porta do... E fica o dia inteiro. Ora, por que você não investe esse tempo para ir para uma escola estudar? Né? Quem dá oportunidade no reino de Deus é o dono dele. Eu tenho que acreditar na justiça de Deus. Eu tenho que acreditar que quem comanda a igreja é Deus. E que no tempo certo, Deus... Olha, nos meus melhores sonhos, eu vou abrir meu coração aqui, nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei ter a oportunidade que eu tenho hoje de servir os nossos pastores. Tão de pertinho Eu assim, né, pastor? tô sendo muito sincero. Eu encaro isso com muito respeito, com muito temor, com muito. Eu trato isso com muito cuidado, porque é uma oportunidade de ouro. É verdade. Então, eu não posso duvidar de que Deus é quem apresenta as pessoas. É verdade. Só que eu tenho que estar pronto para aquilo. Eu me lembro quando o pastor Wellington Júnior me chamou, lá na sede da Convenção Geral no Rio de Janeiro. Eu estava eu estava em Goiânia, uma quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2018. Eu estava no evento do pastor Eliseu Rodrigues, meu amigo. Um evento que ele tinha de líderes. Eu fui falar para esses líderes. Daqui a pouco eu recebi a ligação. O pastor Alexandre me ligou. Pastorzão, ô pastor Alexandre, presidente, pastor Wellington Júnior, presidente, falando aqui em nome da CGADB, o presidente perguntou se o senhor pode estar amanhã cedo na sede da CGADB, que ele quer conversar com o senhor.
mudei voo, liguei para Joselma. A Joselma falou, o que ele propor, a resposta é sim. Primeira coisa que o pastor Elton Júnior me perguntou, quando cumprimentou, eu sentei assim, em frente dele, ele perguntou, você terminou seu mestrado? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, então a gente pode conversar. E se eu não tivesse nem feito? Então, nós temos que investir o tempo, não é em busca de oportunidade. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus tem 3 características. É justiça, paz e alegria. A primeira característica é justiça. Deus é justo. E o bom, aliás, o ruim, não será celebrado para sempre. E o bom não ficará escondido para sempre. No tempo certo, o que é para estar, vai estar. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar que o líder da igreja, o nosso pastor, os nossos pastores, são homens guiados por Deus. Então eu não tenho que estar preocupado em bater a porta. Não. Usa esse tempo para aprofundar suas raízes, ampliar seus conhecimentos, ampliar suas relações saudáveis com as pessoas. Saudáveis, de respeito, de amizade. Por quê? Porque no tempo certo, meu servo, fulano, para cá, ali. Então, a minha palavra para esses dirigentes que são... Meu Deus, imagina a igreja sem esses dirigentes. É verdade. Não teria, né? Não teria. São pessoas que abrem mão da vida. Agora eles estão aí trabalhando à noite, meu amigo. Eles estão lá. Na sede, atendendo o povo, na congregação, cuidando. Sabe? Você chama, eles vêm. Então a minha palavra para eles é: use o seu tempo, estude, ore, aprofunde seus conhecimentos. E aí eu tenho que falar que a FAESP está aí para isso, para ajudar nesse processo. Então essa é a palavra para esses dirigentes. Muito bom. Você está na DFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e este é o podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo. Presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o coordenador desta programação. Eu converso com o pastor Elias Torralbo, eu sou o jornalista Tiago Bertolino, e o pastor Elias é o diretor da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Mogi das Cruzes, e pregador do evangelho aí para todo o Brasil, conhecido de todos nós. Estamos caminhando para o final. Temos mais 2 perguntas aqui, além das outras 10 que vão ficar guardadas para uma próxima edição. Você que está nos ouvindo pelo rádio, pode mandar sua participação aí pelo WhatsApp, nos comentários, também no YouTube, que a gente depois vai estar mencionando e agradecendo a você. Pastor, o senhor está desde o ano de 2022 dirigindo o setor de Mogi das Cruzes. É a sua primeira igreja como pastor? No interior do Rio de Janeiro, eu dirigi uma congregação... Paraíba do Sul. Já foi em Paraíba do Sul? Não. Paraíba do Sul é bem interior do Rio, fica a 120 quilômetros da capital. É uma cidade com 60 mil habitantes. E, enquanto trabalhei lá, eu dirigi uma congregação numa zona mais rural por 1 ano e meio. Então, dirigi uma congregação. A congregação tinha em torno de 40 membros. Então, 1 ano e meio. Agora, setor, uma igreja com congregações, é a primeira igreja. E como tem sido para o senhor esses 3 anos cuidando de uma igreja que é uma igreja muito peculiar, porque, de certa forma, o senhor também está no interior de São Paulo, né? Não está totalmente como talvez Paraíba do Sul, mas já não está tão dentro da capital, já está partindo da região metropolitana para o interior, né? Então tem suas peculiaridades. Tem. Como tem sido para o senhor, para a família, esse tempo com os irmãos em Mogi? Eu do ponto de vista assim espiritual, eu diria que a igreja de Mogi das Cruzes, ela, para mim, para a minha família, foi uma providência de Deus em um momento muito, muito importante. Então, foi uma providência. Segundo lugar, a igreja de Mogi das Cruzes é uma igreja muito ordeira, né? Ela é uma igreja educada, ela é uma igreja... Percebe-se isso?
E ela é assim no dia a dia. Sim, percebe. Se você conhece uma igreja ordeira, uma igreja organizada, É impressionante. um povo bom, né? Bom. Você sente que o povo é bom. Bom, é Belém, né, meu irmão? Então, aliás, tem muita gente do Itaim lá, né? Sim, sim. Talvez seja por isso, né, que seja tão boa. Não, que isso. Mas é um povo muito bom. A experiência tem sido, assim, maravilhosa. Agora, em maio, completará, se Deus quiser, e os pastores da igreja ainda permitirem. Chegando até lá, dia 13 de maio, completará 3 anos, né, que nós estamos ali. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar com os meus irmãos ali, tentar contribuir de alguma forma em frentes diferentes, né, estabelecendo o que a Bíblia estabelece como prioridade: a oração, a palavra, a evangelização e o discipulado. Então, nós somos ali uma igreja que temos enfatizado bastante isso. Então, a experiência tem sido boa. Eu tenho crescido assim bastante nesses últimos 3 anos. E para a família, então, abraçou de uma Amam, forma... estão contentes lá. Então, estamos bem, representando lá quem de fato são os pastores ali. Sim. O pastor Zé Wellington, o pastor Wellington Júnior. Isso é uma coisa que a igreja em Mogi sabe muito bem, porque eu deixo isso bem claro quase que todos os cultos. Sim. E tem sido uma experiência muito boa. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos aí de Mogi, um setor muito, muito bom, muito abençoado. Já tivemos algumas Apesar do atividades. pastor. O senhor sabe que as pessoas perguntam, como é que está a igreja de Mogi? Eu falei, vai bem, apesar do pastor. Que isso. O senhor é humilde, o senhor é humilde. Então, um abraço aí para todos os irmãos, todos os amigos, os obreiros do setor de Mogi. Tivemos há pouco tempo, vamos voltar, se o senhor deixar, a ter alguma atividade do CREio Regional lá. Estamos com saudade. Foi muito bom aquele trabalho. Muito gostoso. Muito. Pastor, a penúltima pergunta. O senhor recentemente recebeu a oportunidade de ser comentarista de lições bíblicas da CPAD. Escreveu uma lição para os jovens, correto? Isso. E como foi essa experiência de escrever uma lição para a igreja no Brasil? Um assunto que no domingo ia estar na mão de toda a juventude brasileira. Isso aí eu também tenho que ser muito sincero. Este sempre foi se eu posso chamar, um sonho, né? De contribuir com a igreja nessa área. Então, eu quando cheguei em Mogi, eu usei uma frase que eu tenho muito viva no meu coração, que é o peso da responsabilidade nunca pode ser maior do que a alegria da oportunidade. Então, é uma alegria, é uma honra, mas para mim a responsabilidade é mais pesada do que a alegria. Sim. O senhor tem que levar o pensamento de uma igreja. denominação, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque eu costumo dizer para o irmão Ronaldo, diretor executivo da CPAD, que a revista Escola Dominical, ela não é uma literatura. Não. Ela é um documento. Ela forma a igreja do futuro, né? Então, eu tive a oportunidade de comentar 2 lições. A primeira sobre liderança, a liderança de Cristo na igreja, e depois o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E agora, querendo Deus, nesse ano, se der tudo certo, o último trimestre será também o meu comentário, se tudo der certo e Deus abençoar. Agora, a sensação é maravilhosa, né? Você saber que você pode contribuir com a igreja nessa área tão fundamental. Se o senhor me permite, inclusive, há uma preocupação da liderança da igreja no Brasil, né? O pastor Wellington Júnior tem se preocupado bastante, assim como o nosso pastor Zé Wellington, à frente da CGADB, sempre teve essa preocupação das gerações. Inclusive, nós trabalhamos agora coordenando, e claro, junto do pastor Ezequias Soares, mas nós coordenamos agora um projeto que vai ser lançado, querendo Deus, na AGO, Sim. que é a Declaração de Fé Infantil. Muito boa a iniciativa isso aí do pastor. Meu irmão, isso aí é de uma coisa assim... Acho que é um dos pontos altos da gestão do pastor Arthur Júnior vai ser esse projeto. Né? Porque, imagina, uma criança Atrair de a criança... 7 anos lendo o que está ali na Declaração de Fé, numa linguagem que ela... Entenda, né? É de resolver um problema geracional. Exatamente. A geração que vai receber esse material, o futuro dela vai ser... Então, lidar com isso na área para a igreja é um privilégio, né? É
é um sonho realizado, sim, mas é uma responsabilidade. Pastor Elias Torralbo faz parte da comissão designada pela CGDB que revisa a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Está revisando no momento, né? Outra hora eu vou querer discutir sobre isso, mas... Ou talvez com o pastor Ezequias, que é o pai da criança, explorar um pouco mais isso dele. Eu acho que vai ser um baita de um programa, né? Porque foi uma experiência maravilhosa. O senhor mesmo acompanhou ali, registrando alguns momentos. Eu sou o mais novo da comissão, né? Então, você olha para o lado... pastor Elianai Cabral, pelo amor de Deus, você olha para o outro, pastor Elinaldo Já pensou Renovado. Um dia, pastor, você está com esses homens? Não, é um presente eu queria de Deus, cumprimentar. Né? Eu lido com isso, pastor Tiago, com muito respeito, mas muito temor. Aí você olha para o lado do pastor Elianai, do outro pastor Elinaldo, do outro pastor Ezequias. Então, eu ali, fazendo ali, secretariando, anotando, para mim é mais um aprendizado, né? Então... é uma alegria poder servir a igreja. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E também pastor Zé Wellington, pastor Elton Júnior, que me permitem me doar nessa área tão importante para a igreja. É verdade. Pastor Elias é o diretor executivo da FAESP. FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem como mantenedora a nossa igreja, a Assembleia de Deus. FAESP tem crescido muito, se expandido além da capital. Anteriormente era só a capital, mas agora tem atendido a igreja em todo o estado. Então você que é pastor presidente, este programa é muito assistido pelos pastores presidentes, até porque a gente compartilha para eles anteriormente a programação. Então o senhor, que é pastor presidente de um campo, grande ou pequeno, o senhor pode implantar o núcleo da FAESP. Pastor Elias, conta pra gente aí, tenta sintetizar pra gente em 5 minutos o que a FAESP tem para oferecer para a igreja em São Paulo hoje. Eu não sei se já pode oferecer ao Brasil também. Sim. Vamos lá. O que acontece? A FAESP, como o pastor Tiago tem dito, ela é a faculdade mantida pela nossa igreja aqui em São Paulo, Assembleia de Deus do Belém. Os diretores gerais dela são os nossos pastores, pastor Zé Wellington e pastor Elton Júnior. Então é deles que vem toda a diretriz e a gente procura ali com a nossa equipe de trabalho executar o que Deus tem colocado no coração dos nossos pastores. Quando eu digo isso, não é só protocolo, é uma verdade. Quando o pastor Elton Júnior me chamou para trabalhar com os irmãos aqui em São Paulo, ele desenhou o projeto. Sim. E às vezes eu lembro ele... Eu estava bem pertinho nessa época e me lembro mesmo qual eram os anseios dele para a FAESP. Então, eu falo isso até com uma certa emoção, porque quando às vezes eu falo para ele, pastor, vamos executar isso aqui. Ele olha e diz assim, meu Deus, ele diz, que projeto? Eu falei, pastor, isso aqui não é meu não. Isso aqui é o senhor que trouxe do senhor e do pastor Zé Wellington. Eu? Sim, pastor, está tudo anotado. É que é tanta coisa que às vezes ele até esquece, né, tá que ele traçou alguma coisa. Claro. Então, a FAESP, ela existe desde 79, 46 anos, fundada pelo queridíssimo pastor Anísio, que é o nosso diretor de honra. Pastor Anísio Batista Dantas é o pai da nossa irmã Lídia, esposa do pastor Elton Júnior, e está aí com mais de 90 anos já, mas contribuiu muito para a educação da Assembleia de Deus, né? Muito. É o nosso diretor de honra, tem cadeira cativa na FAESP, a sala dele está lá, intacta. Né? Ali só que ele quer, né, ele vai lá. Só se entra ali para limpar e com a presença de alguém para acompanhar, porque a gente lida com isso com muito respeito. Então, em termos de trabalho, a FAESP, a essência da FAESP é oferecer cursos de qualidade, cursos básicos e médio para a formação de obreiros e dos irmãos em geral, e é esse projeto que você pode levar para a sua igreja, implantar aí o curso básico, o curso médio em teologia. Bom, nós temos vários cursos online que você pode acessar, faesp.org. Lá você tem uma infinidade de cursos, inclusive o Teologizando, que é um projeto junto do CNJ. Conselho Nacional da Juventude da CGDB, pastor José Wellington Neto. Isso. E lá tem muitos cursos que você pode fazer de forma online. Além disso, a FAESP agora disponibilizou 5 cursos de qualificação profissional, que também são totalmente online, esse projeto visa alocar adolescentes, jovens e adultos também em geral no mercado de trabalho. Então é um curso curto, muito bem elaborado, o custo-benefício é maravilhoso, porque
R$ 150 você pode pagar em 3 vezes e o curso fica ali disponível para você por 4 meses e você recebe o certificado que é válido em todo o território nacional. Então tem esse curso. E depois nós temos os cursos superiores. O curso de graduação em teologia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Hoje nós temos aí beirando os 300 alunos. O curso de graduação é feito somente aqui na sede, correto? Isso, presencial. Isso. Temos também algumas pós-graduações na área de teologia bíblica, pentecostalismo, arminianismo, e temos também o nosso curso de graduação, licenciatura em pedagogia. Ele é autorizado e no dia 26, no caso amanhã, quarta-feira, nós vamos ter aí a visita do MEC para o reconhecimento desse curso. Então peço que os irmãos orem nesse sentido. Estamos lá trabalhando bastante, preparando a FAESP para receber essa comissão que vão passar 3 dias vistoriando toda a faculdade para reconhecer ou não, mas eu creio que sim, o nosso curso de pedagogia. E claro que há um projeto para nós implantarmos o curso de graduação em teologia EAD. Né? Então, Isso que eu ia perguntar, se já existe algum curso à distância da FAESP. De graduação em teologia, não. Há um projeto no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o que prevê as ações da instituição por 4 anos à frente. E isso é aprovado pelo CONSUP, que é o Conselho Superior, que é formado por outras áreas, mas também de um representante da mantenedora lá, e aí aprova ou não. Isso passa pelos diretores gerais, eles aprovam ou não. E dentre as ações de curso de filosofia, administração, direito, que são previsões, está lá o curso de graduação EAD. Esse aí, eu acredito que já nos próximos dias, querendo Deus, os pastores, os diretores, o pastor José Wellington, o pastor Wellington Júnior, aprovando, nós já daremos entrada aí no processo. Muito bom. E para o pastor presidente, o dirigente de congregação, que quiser, no caso do dirigente de congregação não, né? O pastor presidente, o pastor historial que desejar implantar uma extensão da FAESP, entrar em contato com a sede. Pode procurar o senhor lá na sede da Pode me faculdade. procurar, pode entrar em contato com a própria FAESP, você entra lá, faesp.org, tem lá o ícone extensões, você vai falar diretamente com essa área das extensões da FAESP e será uma alegria. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião extraordinária com todos os coordenadores. Hoje nós somos cerca de 102 extensões. Quantos alunos a FAESP tem hoje, pastor, em média? Então, não da graduação, né? Sim. Mas, assim, alunos do curso básico e médio. O básico e médio que a gente considera curso livre? Livre. Certo. É em torno de 7 a 8 mil alunos. Muito bom. E já tem alguns campos que já implantaram a FAESP? Sim, nós temos São José dos Campos, São José dos Campos, Araraquara, Americana, Jaguariúna, Guariba. E agora, semana passada, eu estive em 3 de agosto para implantar lá. Muito bom. Então, muito bem aí, pastor, você tem a oportunidade de implantar a FAESP no seu campo, no seu setor. Pastor Elias, eu quero, em nome do pastor presidente, nosso amado pastor José Wellington Bezerra da Costa, do primeiro vice-presidente da convenção e vice-presidente da nossa igreja, pastor José Wellington Costa Júnior, agradecer a atenção do senhor a este convite, ao convite de estar aqui, o pastor, juntamente com a administração da rádio, que faz a grade dos convidados, e pediram para que convidássemos o senhor. Então eu quero, em nome deles, do nosso presidente, vice-presidente, de toda a mesa diretora da convenção, a diretoria da igreja, a administração do departamento de comunicação, agradecê-lo por abrir mão do tempo precioso que o senhor tem para estar aqui comigo, participando deste momento que para mim é riquíssimo. Da mesma forma que o senhor considera algo de outro mundo estar onde o senhor está ajudando o pastor, o senhor imagina eu. Não, Esse verdade, simples programa aqui para muita gente, para mim é algo que eu não posso mensurar. Sou capaz de mensurar. Então eu quero agradecer, em nome dos nossos pastores, a presença do senhor aqui hoje. Não, meu tempo é dos irmãos, é para mim que é uma alegria estar aqui. Eu lhe agradeço, não só pelo convite, mas pela insistência. É porque eu sou assim mesmo. Né? Não, mas a gente entende, a demanda também não é leve. Eu lhe agradeço de coração, agradeço aos nossos pastores, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior, toda a direção, né, da nossa Confradesp, a direção da rádio, ao seu trabalho que tem sido tão fundamental, a sua equipe de trabalho, que o Senhor Deus abençoe. Eu estou à disposição.
E a FAESP também está de portas abertas. Naquilo que for útil, nós estamos à disposição dos irmãos. Muito bem. Pastor, deixa aí as suas redes sociais para os irmãos que ainda não seguem. O senhor tem bastante, mas de repente alguém não conhece ainda. Para o pessoal poder acompanhar o dia a dia do senhor e o seu ministério. Isso. Você pode acessar, tem lá o meu site, que é meu nome, eliastorralbo.com.br, e tem também as minhas redes sociais, tanto o Facebook quanto o meu Instagram, é o meu nome, Elias Torralbo, somente isso mesmo, né? @EliasTorralbo, você vai ter acesso ali. Eu te convido a nos seguir, também o meu canal no YouTube, tem lá algumas mensagens, de tempo em tempo tem alguma coisa nova, você pode acessar e certamente será um prazer servi-los com aquilo que Deus, por sua graça, tem nos confiado. Amém. Este foi o Confradesp em Revista número 11 no podcast, né? Porque no rádio temos muitas edições aí à sua disposição. Eu quero tributar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor por mais esta edição. Agradecer a você que esteve na audiência conosco na rádio ADFM 88.7 e também no canal da Confradesp no YouTube. Foi muito bom contar com a sua participação, contar com a sua audiência. Se Jesus não voltar, terça-feira vem, tem mais Confradesp em Revista ao vivo. Aos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, diretoria da convenção, diretoria da igreja, a nossa gratidão pela oportunidade e confiança. A administração da nossa igreja e gestão da nossa rádio, mais uma vez também a nossa gratidão por esta oportunidade. Deus abençoe a todos. Concluímos com uma oração do pastor Elias, orando pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso departamento de comunicação e pelos irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos colocamos em tua presença em oração, com ações de graças. Obrigado pelo privilégio que temos de te servir e também, Senhor, pela bênção da salvação e pela oportunidade de termos passado aqui esse tempo tão precioso. Eu te louvo pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, toda a direção e diretoria da nossa Confradesp, todos os pastores da nossa Confradesp, que o Senhor siga a abençoá-los. A direção da igreja aqui em São Paulo, a administração da rádio, o teu servo, pastor Tiago, que nos recebe nessa oportunidade, a todos que nos ouvem nesse momento, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a vida de todos nós para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, continue a dar crescimento e ajude-nos a avançarmos e a permanecermos fiéis à tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.